Olá, olá, que Deus abençoe a todos. Pessoal, já reparou uma coisa? Todos aqueles que servem a Deus de todo o seu coração são os mais atacados pelo diabo. Os mais atacados pelo nosso arqui-inimigo. Somos mais atacados pelo adversário. Você sabe que o inimigo ele quer comprar o ser humano com bens. Ele quer comprar o ser humano com bens materiais, com poder. Porque a maior arma que ele tem é essa. Porque ele sabe que a natureza humana é pecaminosa. Ele sabe que a natureza humana, ela se baseia muitas das vezes nos bens materiais. Mas aquele que está liberto em Cristo Jesus, ele não olha para essas coisas. Embora nós precisamos de tudo que o mundo pode oferecer para a gente poder viver, como esse dinheiro, né, roupa, e é promessa daqueles que servem a Deus colher do bom e do melhor, mas você sabe que quando nós somos colocados à prova, quando nós somos contrariados, é que nós mostramos quem realmente somos. É ou não é? Eu lembro que a vida de Jó incomodou Satanás. A vida de Jó incomodou Satanás. Jó vivendo na prosperidade com Deus, né? Porque tem gente que quer viver uma falsa prosperidade com o diabo. Fazer pacto com ele, enganando as pessoas, passando a pena nas pessoas, roubando. Tem gente que enriquece desse jeito. Só que Jó não, Jó enriqueceu da maneira mais certa que tinha, servindo a Deus, agradando a Deus. E Deus então o abençoou de maneira que não havia homem como Jó naquela época, na terra abençoada, financeiramente dizendo. Então Satanás ele falou, não, tem que parar isso aí, isso é errado. Se o povo entender que se servir a Deus, agradar a Deus pode ficar como Jó, então eu vou perder uma arma muito grande contra a humanidade. Então ele tentou manchar a imagem de Jó junto com Deus. Tentou mostrar para Deus que Jó não era diferente da maioria dos homens da terra. Que Jó não era uma pessoa unânime. Que Jó não era uma pessoa diferenciada. E quando ele viu que todas as artimanhas que ele fez para derrotar Jó não estava dando certo, ele desesperou. Por exemplo, Deus permitiu que ele tocasse em tudo de Jó. Deus permitiu que ele tocasse na saúde, que ele tocasse no financeiro, até mesmo nos filhos. Só na vida dele que Deus não permitiu. Então, mesmo Jó perdendo tudo, materialmente dizendo, Jó continuou aos pés de Deus. Você imagina, meu amigo, minha amiga, o quão desesperado o inimigo ficou? Ficou desesperado, a ponto de ir até na mente da esposa de Jó, apelar, ele apelou. Ele foi lá e soprou na mente da esposa de Jó, fala para Jó amaldiçoar esse Deus e morre, porque Jó já perdeu os filhos, perdeu o financeiro, agora está com o corpo doente, está sofrendo, esse Deus não existe não, esse Deus é injusto. E Jó pegou, deu uma resposta maravilhosa para Satanás, porque na verdade era o diabo que estava falando na boca da esposa dele. Né? Cala-te, cala-te, está doida, mulher? Ou seja, mostrou que ele não servia a Deus por aquilo que Deus podia dar, mas sim pelo que Deus é. De igual modo foi Paulo. Paulo arrebentou. Paulo falou várias vezes, né? Você viver no bom, você viver no ruim, você viver com tudo, você viver sem nada, você viver na dor, você viver na alegria. Ou seja, Paulo disse, eu sei viver em qualquer situação em Cristo Jesus. Ou seja, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, o Senhor Jesus é comigo, eu sou com Ele. E todas as vezes que o diabo esbofeteava Paulo, que o diabo acusava Paulo de alguma coisa, aquele espinho na cara que Paulo tinha, Paulo ia aos pés do Senhor Jesus agradecê-lo, pedir força. E isso que estressa Satanás. É quando ele te cutuca, é quando ele te aperta, é quando ele te amassa, é quando ele tenta te tirar do sério, é quando ele tenta mostrar que não está valendo a pena servir a Deus, que não vale a pena ser cristão porque o cristão sofre. É que você está aos pés de Deus e irrita ele. O que é o conselho que eu te dou? Todas as vezes que você procurar, meu amigo, minha amiga, crescer com Deus, todas as vezes que você procurar buscar a sabedoria em Deus, o inimigo vai criar uma situação para tentar te parar. Por exemplo, você vai vencer uma batalha agora, uma luta agora, daqui a pouco vai levantar outra luta. Você vai resolver um problema, daqui a pouco vai ter outro problema, porque é o trabalho do diabo criar situações para tentar te parar, porque você bota medo nele.
Uma vez que você vence um problema, uma vez que você passa uma situação difícil, você continua aos pés de Deus, você coloca medo nele, você coloca desespero nele. Ele fica desesperado, meu amigo, minha amiga. Porque o diabo ele quer que você blasfeme, o diabo ele quer que você reclame, o diabo ele quer que você amaldiçoa Deus. Porque foi isso que ele falou na boca da esposa de Jó. Fala para Jó amaldiçoar Deus e morrer. Você está entendendo? Fica tranquilo, essa luta que você está passando não é porque você está mal com Deus, não. É porque você está caminhando em direção à salvação, se agradando a Deus. Então, o diabo, o trabalho dele é tentar nos parar. Mas ele sabe que quanto mais nós apanhamos, mais forte nós ficamos. Seja como Paulo, como Jó. Está entendendo? Seja como Davi. Davi ele errou e caiu em muita cilada do diabo. Mas Davi sempre ficou aos pés de Deus. Sempre reconheceu suas falhas. E por isso Deus chamou ele do homem segundo o coração de Deus. Agora o problema é quando nós somos contrariados e nós viramos as costas para Deus porque achamos que somos justiçados por Deus. Deus não justiça homem nenhum, não. Deus é o Deus da justiça. Deus não é injusto. Então, minha senhora, meu senhor, levanta a sua cabeça e agradeça a Deus por estar sendo atacado pelo diabo, porque você é inimigo dele. E se você permanecer na presença de Deus, você vai vencer todos os ataques, todos os dados inflamados, porque você tem a fé a seu favor. E o Senhor Jesus que é contigo, o autor da fé, tá bom? Aquele abraço, Deus te abençoe, fique firme, fique forte, Deus é contigo. Siga a gente no canal aí, espalhe esse vídeo para a glória de Deus.